Show, tá gravando. Galera, satisfação enorme estar com essa galera aí que tem uma jornada universitária de rua, de bar, de acampamento, de uma porrada de coisa que a gente passou junto. Vocês são pessoas que eu tenho um apreço muito forte pela visão política de vocês, então eu resolvi convidar vocês para a gente poder fazer uma troca de ideias sobre o nosso momento atual. Eu acho que ele merece bastante reflexão, e o Mazinho trouxe um conceito que para mim foi novidade, que foi o conceito de necropolítica. E a partir disso eu comecei a pensar um pouco, pesquisar um pouco e achar que é um conceito muito coerente para esse momento. E aí, em cima desse pensamento, queria convidar a gente a pensar livremente sobre caminhos que podem ter a contribuição de cada um, mas essa pauta principal, né, política, por aí, me interessa. Vocês querem fazer alguma colocação, alguma sugestão, encaminhamento de... Pedir pro Peter Pan desligar o joguinho dele ali, que ele tá jogando um negocinho ali. Aí tá dando uma interferência. Não sei se é Tetris, o que é. A internet de escada faz esse barulho mesmo. O maluco tá jogando, o maluco tá com a internet zoada, o cara fica zoando. Pô, desgraçado. Fala sério. É racismo ambiental, mané. Racismo ambiental, maior vacilo. Só porque o cara é desprovido dos técnicos científicos operacionais mais modernos, o cara é motivo de chacota, mas tá tranquilo. Aí melhorou pra caralho. Desligou o joguinho, ficou bom. Agora, só uma questão. Melhorou? O Thiago, ele fez uma proposta de metodologia de debate livre, porém orientado para essa temática da necropolítica. Só como encaminhamento, eu acho que você, Thiago, poderia, como mesa, para a gente racionalizar o tempo, porque tem 40 minutos, né? Sim. Você poderia sugerir uma roda virtual onde a gente tivesse uma ordem de fala. Por exemplo, fulano inicia a reflexão, e aí a gente faria um sistema de roda para a gente poder se orientar na nossa própria fala, para não atrapalhar, talvez, a linha de raciocínio de cada um de nós, entendeu? Show, mas aí você, como mesa, entendeu? Então, mas vamos pensar isso junto. Eu posso ficar encarregado, mas acho boa essa proposta. Posso até colocar um tempo. Vocês acham que trabalha com tempo? Eu acho que pode ter um tempo para a gente poder ter uma síntese mínima para falar. Vocês acham 5 minutos com, se necessidade, pedir mais 2? Mais 1? Expressar mais 1, pede mais 1? Dando até 7 no total? Eu acho que é bom. Aí você poderia, de repente, se você conseguir cronometrar, você dá uma referência assim, falta 1 minuto para a pessoa poder conseguir fechar o raciocínio, entendeu? Show. Quer seguir a ordem da telinha? Para mim, pelo menos, está Henrique, Mazinho, o Léo e eu. Sugeriria uma dedanha. Uma dedanhazinha? Pode ser. Como é que a gente vai jogar dedanha aqui, cara? Ele propõe aquilo que ele enviava. Como é que a gente vai fazer a dedanha, cara? 0 ou 1 dá. 0 ou 1 dá. Quem fizer o delay vai ver todo mundo aí. Vai botar outra parada. O Léo que tá na vantagem, sério, né? Porra, ele tá de bobeira. Já travou lá. Léo já caiu. Eu vou fazer uma sugestão. Como eu sugeri a discussão do tema, talvez seja eu a pessoa mais interessante para introduzir o debate, porque eu teria domínio maior da questão, e aí a gente vai fazendo uma roda de acordo com quem tiver possibilidade da sequência. Show. Tranquilo? Tranquilo. Só vou pedir, Thiago, para você me orientar no tempo. Quando faltar 1 minuto para 5 eu aviso, e aí quando completar 5 eu falo 5. Aí se você quiser, quando eu falar 5 você sabe que tem mais 1, e aí eu te aviso. Tranquilo. Quando acabar, se você precisar de mais 1, vai. Na hora que você quiser. Então, vou iniciar agora. Calma aí. Primeiro... Só tem 3. Cadê o Léo? Mas ela vai voltar já. É porque ele vai ficar, acho que na intermitência. A internet dele está com problema. Pelo menos está gravando. Como está gravando, ele vai pelo menos saber o que a gente tratou quando ele não estava online. Show. Então, galera, olha só. Primeiro eu vou mostrar o livro aqui, tá? O livro. Não sei se vocês estão vendo a capa. Tô. Então,
Aqui tem o subtítulo dele na capa interna. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Sim. Por que eu estou mostrando? Não, na sobrecapa, na contracapa, tem esse título aqui, tá vendo? Eu acho que é a mesma coisa da capa interna. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque eu comprei esse livro há pouquíssimo tempo. Eu não considero que a leitura que eu tenha feito do livro tenha sido uma leitura rigorosa, porque eu comprei vários livros ao mesmo tempo e eu li en passant, de forma en passant. Então, significa que o que eu vou falar aqui ainda está num processo de assentamento. Porém, se a gente tomar como referência aquilo que a gente tem nessa capa interna, está dizendo o quê? Biopoder, soberania, estado de exceção e política da morte. Então, a gente pode entender que o conceito de necropolítica ele é um conceito que busca entender o quê? Como existe uma forma de ação por parte governamental no sentido de eliminar vidas que são consideradas matáveis. Tem grupos sociais que, na sociabilidade do capital, eles são considerados grupos sobrantes, porque a economia do capital não vai incluir essas pessoas. Então, existe uma política de Estado que é orientada no sentido de fazer o quê? Ou de encarcerar em massa esse segmento, ou militarizar as periferias, justificando a ação do Estado contra essa camada social, no caso de um confronto armado com o órgão repressivo do Estado burguês, ou seja, a polícia, matar essa figura, que é uma vida matável do ponto de vista do capital, e justificar por algum meio jurídico. Então, o que eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas eu acho que é isso, Achille Mbembe. Ele é um filósofo, eu acho que ele é africano, eu não sei a nacionalidade dele. Então, ele é um cara que ele incorpora o debate sobre a necropolítica a partir de uma análise do Foucault, do Agamben, pega alguns elementos do próprio Hegel, porque boa parte do debate que, por exemplo, é promovido pelo Agamben, com base no próprio Foucault, que ele vai fazer essa discussão sobre o que ele denomina como biopolítica, é baseado na ideia do quê? Tem vidas que são consideráveis vidas nuas, ou seja, ela não está mais qualificada do ponto de vista do que o humano representa. É um pária social. Então, essas frações que são consideradas párias sociais, é como se ela tivesse desprovida daquilo que, ontologicamente, ou seja, aquilo que caracteriza o gênero humano, o ser humano enquanto tal, ela estaria abaixo do humano. Então, se a gente trouxer isso para a nossa situação no país, ainda mais com essa crise sanitária que está acontecendo internacionalmente, mas que ela tem uma particularidade em cada país isso vai ser repercutido de uma forma muito própria, como a gente tem uma sociedade civil, aí pegando o conceito de sociedade civil, tanto em Hegel e Marx, mas também em Gramsci. Uma sociedade civil historicamente muito fraca, uma população que, por exemplo, se divide do ponto de vista do mundo do trabalho, é uma população que uma fração conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho, se sindicalizar e ter uma certa dimensão, ainda que vaga, do que são seus direitos, a ideia de cidadania, no sentido abstrato, amplo, e uma grande fração que, historicamente, se inseriu no mundo do trabalho, no trabalho precário, sem carteira assinada, sem auto-organização sindical, e que, historicamente, sofreu a repressão do Estado. Então, essa fração agora, que está totalmente desassistida e que vive na periferia, é uma população considerada vulnerável, sobrante, e que, num contexto de crise sanitária, ela tanto pode morrer por conta da própria contaminação, mas ela também pode vir a óbito, ou porque, no momento em que ela entra em choque, por exemplo, com alguma política governamental, mesmo que de maneira intuitiva, você tem a milícia, que pode promover a morte dessa população e isso ficar por isso mesmo. Então, eu acho que a nossa análise, fechando esse primeiro raciocínio que eu estou propondo, ela gira em torno disso. Como é que a gente pensa esse contexto de crise e como a necropolítica como conceito ajuda a gente a iluminar essa vulnerabilidade dessas frações que historicamente tiveram
consideradas à margem da sociedade e que a própria esquerda organizada tem uma dificuldade muito grande de conseguir propor uma auto-organização dessa fração. Então, vou fechar o meu raciocínio aqui e vou aguardar o comentário de vocês, e aí eu vou dar sequência no que eu tiver para contribuir. Show. Henrique, quer dar segmento? Não, estou pensando, não conheço esse conceito aí de necropolítica, né? Então, está sendo apresentado para mim agora. Comentar sobre esse conceito, não vou ter condição. Tá, então vou dar o segmento, então? Pode. Vou dar um play aqui para cronometrar. Então, o conceito também é extremamente novo para mim, mas eu acho que com uma noção, né, etimológica do que o conceito apresenta, dá para a gente rascunhar, ensaiar um pouco algumas reflexões sobre isso, né? Eu fui dar uma pesquisada básica também só para entender como é que está essa discussão, como que ela se orienta, né? De onde que ela veio, qual é a matriz de pensamento de racionalidade que ela busca, né? E eu acho que ter um autor africano pautando isso e relacionando diretamente isso com racismo, eu acho que diz bastante coisa para a gente, né? Diz bastante coisa, principalmente sobre nossa cultura brasileira, né? Cultura baseada numa estrutura escravocrata que teve, inclusive no seu momento de ruptura cênico, né? Digamos assim, sei lá, com um momento de ruptura, a abolição em si, teve um discurso muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Tipo, a economia vai quebrar, a abolição vai quebrar a economia porque a gente não tem condição de viver nessa condição. Como é que vai ser isso? Agora a gente vai ter que pagar mão de obra? Como assim? Eu já comprei a minha propriedade, né? Meu pária, né? Meu pária não, meu objeto, né? O escravo seria um objeto que ele comprou e ele vai desfrutar e agora vai ter que remunerar essa mão de obra. Como assim? A economia não vai sustentar isso. E a gente, mais uma vez, vê um discurso muito parecido, só que adaptado à nossa realidade atual, que reforça para mim, apesar de pouco conhecimento sobre o conceito, como que ele está tão atual e como que ele tem uma capilaridade absurda na nossa sociedade. Ele faz muito sentido ser pensado, faz muito sentido ser estudado. Eu fiquei muito curioso de me aprofundar um pouco mais, né? Me senti cativado por esse pensamento e até como pontapé para a gente, talvez, se for interesse de todos, se aprofundar um pouco nesse conceito, fazer esse bate-bola sem saber, sem ter propriedades ainda sobre o conceito, até com uma liberdade de ensaiar o pensamento mesmo. Então, eu acho que esse ponto fala muito sobre a nossa sociedade. Eu acho que esse conceito ele problematiza pontos importantíssimos para a situação atual que a gente vive, não só enquanto coronavírus, mas enquanto sociedade século 21, 2020 especificamente, governo atual, estrutura federal, estrutura estaduais, enfim, todo o cenário, a necropolítica acho que atravessa tudo isso, né? Leozito, que acabou de entrar, só para fazer um adendo, Léo, que você acabou de chegar, a gente está fazendo um bate-bola aqui de 5 minutos, aquela medida que a gente tinha tirado, e aí vamos fazer uma rodada sobre o conceito de necropolítica, entendendo que ainda é um conceito muito incipiente, principalmente para mim e para o Henrique, a gente pontuou que a gente não tem nenhum acúmulo sobre isso. O Mazinho, daqui entre nós, eu também não sei você, quando você falar, você pode falar um pouco sobre isso, mas o Mazinho, que tem algum acúmulo sobre isso, né, tem uma literatura sobre o assunto e que começou a pautar esse conceito, e eu acho que mesmo a gente não tendo domínio sobre ele, a gente consegue pensar algumas coisas sobre o que ele pode significar. Com um mínimo de pesquisa que eu acho que a gente faça, dá para entender do que ele está
se referindo, né? Não dá para ter uma noção ampla ainda, mas dá para ter uma orientação. E assim, sintetizando e finalizando a fala, é um conceito que eu acho que a gente pode entender, inclusive, como que a sociedade economicamente se divide, né, pautada nessas vidas matáveis e vidas não matáveis. E aí, passo a bola aí, acabou meu tempo, falei o suficiente, é isso aí. Aí, questão de ordem rapidinho. Pô, meus equipamentos aqui não estão dando muito conta da parada, não. Então, de vez em quando, eu vou sumir e vou reaparecer assim, subitamente. É o que tá dando para garantir. Tipo o mestre dos magos. Só vou pedir assim, ó, só vou pedir, se der para aparecer um pouco acima do nariz também, da sua cara. Porra, Henrique, é cheio de exigência técnica, né? Tá bom. Maluco, Todo tá mundo botando a cara, ele vai botar só o nariz. É que Henrique é o moderador, é o moderador 2, entendeu? Entendi. Ele é o moderador. Estético. Pô, Ele tá ali fazendo o papel do. Abaixa o banco, porra. Abaixa o banco. Não dá pra baixar o banco, não, cara. Eu que tenho que ficar todo torto aqui, igual um corno. Aqui, agora fala lá, Henrique, rapidinho, já volto. Eu ia ficar segurando. Fala aí, ó. Você viu essa, Madinho? Você viu essa do Thiago? Eu tô achando assim, o bom é que isso tá gravado, cara. Isso vai ficar registrado para a posteridade, entendeu? O cara é um moderador, ele sai de cena, é uma gravação pós-moderna de performance mesmo. Mas tá bonito, tá gravado, rapaz. Eu sou o cara aqui que eu tenho uma metodologia, eu fico só em silêncio, eu não sei mexer na tecnologia. Você tá falando pra caralho, como é que você tá em silêncio? Não, tá tranquilo, manda ver aí. Olha só, eu não sei mexer nesse treco, tô usando a parada no celular, tô conseguindo me movimentar no espaço que eu moro, acabei de pegar água agora, ligou o caralho, bati com a porra do treco. Você vê como é que eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, cara. Eu tô mexendo nessa porra intuitivamente. Vai lá. Vai lá, Henrique. No teu pé. A hora que você quiser. Freestyle, hein? Solta o beat aí que é freestyle. Sem aprofundamento nenhum. Valeu? Olha só. O que eu fico pensando nessa situação aí? Que eu demorava a entender e ainda tenho dificuldade de entender. Como que nas camadas mais exploradas da população, não há uma percepção direta e uma busca de resposta mais organizada ou coletiva, de uma forma geral. É claro que existem vários setores que são organizados e contrapõem, assim, historicamente, todo tipo de violência, exploração e tal. Mas como que, de uma forma geral, na camada mais explorada, você tem dificuldade de ter um pensamento crítico que se desdobre em ações voltadas para uma mudança sólida no sistema que a gente vive, né? A gente vê, na maioria das vezes, as soluções individuais. Então, esse mal ele atinge cada um, mas cada um sempre está entendendo que há uma possibilidade dele burlar essa estrutura, dele conseguir uma condição melhor, dele dar uma outra resposta, ainda que seja na marginalidade, à situação de precariedade que está colocada. E não há, de conjunto, uma visualização coletiva ou comunitária de possibilidades de solução para essas questões, né?
de enfrentamento mais organizado, com, com alguma que vislumbre alguma outra coisa, que vislumbre alguma alternativa e não necessariamente uma satisfação momentânea ali de uma demanda ou outra, né? O que eu vejo muito é que boa parte, quando há alguma organização comunitária dos setores mais pauperizados, são contra questões muito pontuais. Não há uma identificação de que há um sistema de exploração que que aflige a todos e que, portanto, seria necessário essa coletividade que se sente afetada buscar soluções comunitárias, né, soluções mais abrangentes, assim, que envolvam os grupos afetados, né? Enfim, então eu tenho pensado muito nisso, né? Por que isso ocorre, né? Já que, enfim, são problemas que todos, a maioria, a maior parte da população vive. Mas também vejo que a sociedade vem se modificando, né? Então não dá para a gente esperar que as respostas que foram dadas tempos atrás sejam dadas nesse nosso tempo. A sociedade se modificou muito, a forma de produção se modificou muito, a quantidade de trabalhadores necessária para produzir um determinado item tem reduzido em diversas esferas, a indústria se inovou, se Um modificou, minuto, Henrique. consumo, a forma de consumo na sociedade também assim, se diversificou, acesso à tecnologia, à informação, tem, tem diversas alterações para o que a gente viu no passado, mas eu fico procurando entender como que essas modificações produziram na sociedade um sentimento meramente individual, né? Que não vislumbra nenhuma possibilidade de solução definitiva, né? De sistema com a perspectiva coletiva. A gente vê que boa parte dos grupos mais aguerridos hoje não tem essa perspectiva de superação da ordem capitalista, né? Lutam por questões pontuais e específicas de determinados grupos, quando o sistema vigente continua se revitalizando a todo momento, né? E a dificuldade da camada mais explorada de dar resposta a isso. Valeu, Henriqueto. Leozito, tá escutando? Tô, acabei de voltar. Tá. Então, a gente está fazendo essa rodada aí, né? Meio que pontuando o tema, mas está meio que livre de levantar essas. Você tem 5 minutos aí para, se precisar chamar mais um minuto, quando der eu te aviso, para meio que fazer um panorama geral, o que que você tá, como é que você está acompanhando isso, o que que você acha que dá para a gente discutir aqui, como é que relaciona a partir desse conceito, se você tem algum conhecimento, enfim, a hora que você quiser aí, só mandar o beat. Fala aí, rapaz, meus camaradas, boa noite para vocês aí. Boa Prazerzão noite, pô, tá aí irmão. poder trocar essa ideia com vocês. Peço desculpas aí pelas minhas limitações técnicas, aqui tá terrível mesmo. O celular daqui a pouco vai desligar antes do final dos meus 5 minutos, então eu vou tentar aproveitar o tempo que eu tenho. Já tinha ouvido falar no termo da necropolítica, já tinha chegado até, inclusive, na necroagricultura, e aí tem outras derivações do conceito da necropolítica aplicado a outras áreas onde se opera a morte, né? De forma mais ou menos intencional, mais ou menos controlada, mas, de certo modo, operando no sentido de beneficiar uma determinada classe, né? Antes, tem um texto do Achille Mbembe também, que ele fala do fim do humanismo.
que eu acho que ele começa acho que botar o caminho para chegar na necropolítica. É onde ele aponta que a gente tem chegado num período onde os valores humanistas eles chegaram a um limite e não tem mais produzido o efeito de consentimento, de fazer parte dessa determinada forma de humanidade, né? E aí acho que Mazinho falou bem nessa questão do estado de exceção, dos debates em torno da soberania, questão da política da morte. Já tinha visto alguma coisa nessa relação com a biopolítica, e acho que eu só fico pensando aqui como que entra essa história do coronavírus no meio desse contexto. As formas mais óbvias, né, são que as populações mais fragilizadas socialmente vão receber os maiores impactos dessa questão, embora já tenham indícios dizendo que a parada ela vai produzir um efeito em cascata em todo o sistema de saúde, né? Então, acho que tem esse elemento aí de que, apesar da necropolítica operar de forma mais dramática nas populações mais expostas, é possível que a gente tenha um efeito que também afete as classes, a elite, né, de uma forma geral, né? Até porque a chegada do vírus aqui na América Latina se deu em torno de pessoas que viajaram de avião, né? Pessoas que tiveram contatos fora do país, então é um vírus que chega através da elite, né, de certo modo. Mas é óbvio que essas pessoas ainda vão ter acesso muito maior a qualquer sistema de saúde, de qualquer atendimento do que a grande massa da população. E aí entra um pouco as reflexões de onde veio, como que veio e para onde vai, né? Digamos que as primeiras reflexões com relação a como que essa pandemia começa, né? E aí eu andei dando umas estudadas, tem alguns eventos muito curiosos que acontecem nos Estados Unidos, que tem em torno dos cigarros eletrônicos, tem também um lugar que trabalhava enfim, com vírus e tal, e que teve que ser fechado por falta de segurança nos Estados Unidos. Agora a gente vê os Estados Unidos virando o epicentro mundial da parada. Mas, por outro lado, os efeitos na economia, ao que tudo indica, estão sendo sentidos de maneira bastante distribuída em todo o globo, né? Por mais que, mais uma vez, quem vai sentir mesmo vão ser as populações pauperizadas e mais exploradas, vai acontecer, está acontecendo um efeito que acho que tem alguns comentaristas dizendo que o mundo que nós vivemos provavelmente nunca mais será o mesmo. 15% de bateria aqui. Vamos ver minuto, Leozito. E aí, cara, eu acho que tem um tal israelense, Yuval Noah Harari, que é um cara tem sido meio considerado assim, tal, escreveu um best-seller aí. Ele falou sobre os prejuízos da normatização dos sistemas de vigilância, principalmente os que foram postos em ação na China e que foram os grandes responsáveis por segurar as contaminações lá, e de que a gente poderia estar abrindo brecha para uma normatização desses instrumentos de controle. E aonde esses instrumentos na China hoje são capazes de monitorar seus batimentos cardíacos, suas reações emocionais a determinadas questões, e aí que coloca o nível de controle num patamar
é muito mais complexo do que a gente Mais foi um minuto, capaz Léo. de imaginar até agora. E aí, enfim, tem mais perguntas do que respostas, né? Fico me perguntando Que bom. É muito bom. Essa questão da origem do vírus, mas pode ser sim, do modo como ele está operando, chegou num limite tal. Eu acho que ele caiu, hein, galera? Também acho. A cara de quem está caindo. Deixa eu falar aqui, então, outra questão técnica. A gente só tem mais 5 minutos. Já Então passou os 40 minutos? você encerra essa rodada aí, Thiago. Você encerra essa rodada aí e a gente abre outra. Show. Aí eu vou... Thiago, só uma questão para você me orientar. Eu tenho que pegar novamente o nome e a senha. Eu vou pedir para você passar lá direitinho. Eu vou passar. Eu sou leigo para eu saber fazer o procedimento para poder entrar. Tá? Nós vamos fazer aí, isso só uma logo, questão. então. Thiago, Oi. você vai registrar isso? Você vai guardar isso na nuvem? Vai ficar no seu computador? Porque eu queria depois assistir. Não, então, eu pensei, se vocês não tiverem problema, postar numa página do YouTube, pode ser na minha pessoal, eu posso passar isso para vocês por WeTransfer, tá ligado? Que o WeTransfer é para passar arquivo pesado. Eu mando o link para vocês têm 5 dias para baixar. Ou Porque eu não sei fazer isso, entendeu? Tá, então assim, eu boto no YouTube. Posso botar no YouTube, por mim, privado, e aí mando para vocês. Se vocês quiserem que abra, a gente abre. Assim, é óbvio que cabe a todo mundo dizer. Eu não teria nenhum problema disso ficar como uma informação pública, porque eu penso que isso também é a produção de reflexão que pode ser útil para outras pessoas que estão querendo entender esse processo. Mas aí cabe a vocês também saber se isso é um problema para vocês. Mas, de qualquer forma, assim, o mais importante é eu ter, pelo menos, uma possibilidade de ter acesso à cópia desse conteúdo. Sim, sim. Eu vou postar, então, e passo o link para vocês. Para você Já, também de então. boa, Henrique? Deixar aberto? Bota uma musiquinha de intervalo aí. Valeu? Então, Valeu. Até mais. Fala um negocinho, tipo, estamos começando o segundo bloco. Estamos começando o segundo bloco da discussão. E o dia, cara, é importante dizer o dia para a gente historicizar essa parada. Tá. Qual é o dia de hoje? Hoje é dia... 29 de março de 2000. Domingo, 29 de março de 2020. Só quase errei o ano. Pô. Esse ano é a única coisa que a gente vai lembrar, com certeza. O mundo inteiro vai lembrar. Se estiver lembrando é porque tá bom. Se conseguir lembrar é porque deu certo. É verdade. Ainda tem isso. Enfim, só tentando dar sequência à análise que a gente estava propondo, eu vou tentar fazer uma rápida contextualização a partir das falas que vocês fizeram e propor algumas reflexões, se eu conseguir, dentro do tempo que eu tenho. Primeiro, eu vou tentar começar pela fala do Henrique, que me pareceu um pouco mais confusa, mais desorganizada, mas o Henrique tocou em 2 aspectos que eu acho que a gente tem que realmente tentar entender, que é a questão da sensibilidade dos setores mais digamos assim, vulneráveis, como é que eles estão recepcionando o problema e como é que, a partir dessa recepção, eles estão tentando dar uma solução para o problema que está colocado. E a segunda questão que eu acho que o Henrique colocou, que dialoga um pouco com a fala do Peter Pan, me pareceu que estava dentro do problema de como a gente vê isso na instância macropolítica. Quais são os elementos macrosociais, políticos, enfim. Eu vou tentar ver se eu consigo dar uma contribuição para a gente estruturar isso por uma razão central. O que eu acho que a gente tem como desafio fazer é utilizar uma estrutura de pensamento epistemológico que consiga organizar essa quantidade de informação para que a gente possa, a partir da organização, dar sentido para essas coisas que a gente está tendo acesso. E aí eu gostaria de propor a seguinte análise. Olha só, a gente está agora fazendo uma reunião virtual. Isso já é parte de uma análise que a gente tem que fazer, epistemológica, porque essa tecnologia ela se capilarizou pelo campo social. Todo mundo hoje
se relaciona centralmente com essa tecnologia. E essa tecnologia que aparentemente nos reúne, ela nos reúne no separado. A verdade é que agora a gente está em cada um dos lugares equidistantes, utilizando de uma tecnologia que permite a gente estabelecer diálogo, mas é um diálogo que não permite a gente se reunir presencialmente para pensar coletivamente o que fazer. E isso não é uma coisa que está colocada somente para nós. Todo mundo hoje tem um smartphone, ainda que muito precário, e centralmente se relaciona com a realidade a partir do smartphone, a partir da imagem editada que essa tecnologia oferece. Então, como houve uma difusão, como é que eu poderia dizer? Aquilo que anteriormente a gente chamava de... como é que era a informação, que o pessoal chamava de contra-informação, de formação truncada. A gente sabe que hoje a gente vive nessa dinâmica da bolha e da fake news. A gente sempre tem que estar filtrando os dados que a gente recebe. A população recebeu uma série de informações truncadas. E existe uma visão mítica de que nós somos um povo invulnerável, de que as coisas não se aplicam a nós. Então, muita gente, infelizmente, eu acho, no senso comum, reproduz a ideia de que essa pandemia, esse vírus, não vai acontecer para nós como aconteceu para a maior parcela da população internacional. Uma parte da camada social mais oprimida, explorada e que tem menos acesso a uma informação crítica, ela acaba sendo muito mais inserida nessa mistificação do que, obviamente, os setores que podem problematizar os dados, pode confrontar esses dados, mesmo que faça isso de maneira muito intuitiva. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa nessas camadas sociais, eu acho que aí eu vou propor a forma como eu tenho de organizar essas informações, eu sempre vou pensar a partir do mundo do trabalho. Todos nós estamos vivendo numa sociedade burguesa, capitalista, a gente precisa, de alguma maneira, vender a nossa força de trabalho como mercadoria para sobreviver. A população mais explorada também. Ainda que ela entra no mercado de maneira totalmente sem direitos, de maneira como ela consegue entrar. Ou ela faz algum tipo de bico, ou ela vende alguma coisa. Então, só para tentar fechar o meu raciocínio, o que eu estou tentando propor é que se a gente conseguir mapear sociologicamente como os grupos estão integrados no mundo da produção, a gente pode verificar quais são os grupos que podem entender o problema e se organizar numa teia de solidariedade contra o problema, e aqueles grupos que não conseguem fazer isso e as razões pelas quais esses grupos não conseguem fazer isso. Porque, com toda a contradição, fechando o raciocínio, a gente ainda está tentando fazer um esforço de reunião virtual para dar uma organização para o nosso pensamento, para, a partir da nossa organização do nosso pensamento, pensar o que fazer. Porque aí, fechando mesmo, como foi colocado na fala do Peter Pan, qual o mundo que virá pós-pandemia? Isso é uma incógnita, mas a gente também tem que entender que quem constrói esse mundo somos nós. O mundo que vai acontecer, seja ele qual for, é produto da nossa interferência nele, mas a nossa interferência pressupõe a nossa organização. Se a gente estiver desorganizado, na nossa bolha ou no nosso microespaço, a gente vai ser golpeado tal qual o Ratinho foi aí na biopolítica do espaço interno aí do camarada Tiago, né? A gente vai ser massacrado pelo Estado que vai fazer com a gente aquilo que o Tiago fez com o Ratinho. Boa, Mazinho. Então, acabou aqui. Eu queria fazer um papelzinho para não ter que ficar falando então eu faço com a mão, assim. Tá todo mundo vendo a tela? Dá para ver? Eu tô Quando faltar vendo. Minuto, eu faço assim, para não ter que falar 1 minuto, às vezes corta o raciocínio, né? Só para a gente pontuar. Tá, beleza. Então tá rolando aqui o tempo. Então, pegando um pouco do que o Peter Pan falou, como que talvez esse conceito de necropolítica pode se relacionar com o momento atual, com essa coisa de pandemia, enfim. E eu acho que, assim, esses eventos, vamos pegar algumas notícias recentes, notícias que a gente teve nos últimos dias, que foram as notícias
do presidente via público falar aquela fala desastrosa, né, de gripezinha, histórico de atleta e coisas afins, pedindo para as pessoas voltarem a fazer a economia girar, né? Vamos pegar as carreatas que tiveram em alguns lugares, com as pessoas dentro dos seus carros importados, fechados, com orientação para ninguém descer, porque ninguém é idiota. A galera não é tão imbecil assim, né? Tem um nível de imbecilidade controlado, porque a galera foi exigir o fim do isolamento, mas todo mundo isolado dentro do teu carro. Vamos pegar isso aí, também essa notícia, e vamos pensar sobre o que estava sendo exigido. Espera lá, o que está sendo clamado é a volta das pessoas às ruas para poderem trabalhar, porque senão a economia vai sofrer drasticamente. Mas quem é essa galera que vai para a rua? Sendo que várias pessoas têm a possibilidade, como o Mazinho falou das tecnologias, de trabalhar em casa. Isso é um puta de um privilégio. E agora na quarentena, para essas pessoas, são as pessoas que estão conseguindo fazer uma quarentena mesmo, que independente de tudo estão, né, a diminuição de trabalhos, enfim, coisas que estão girando em torno disso, mas são as pessoas que podem efetivamente estar em casa. E quem não pode? Quem vai ter que pegar um ônibus lotado, quem vai ter que pegar um terminal rodoviário, um terminal de metrô, enfim. E fudeu. E outra coisa que o Léo trouxe é que isso, de certa forma, veio das elites, né? Um vírus que veio da elite. A elite trouxe isso de avião, trouxe isso de viagens internacionais, coisa que o trabalhador tem mais dificuldade de realizar um tipo de gasto desse, né? De tipo de lazer desse, seja lá o que for. Mas, ao mesmo tempo, isso não imuniza essa classe. É uma classe que está sendo afetada também com o vírus. Então, tem essa dinâmica que o vírus pode afetar essas pessoas, mas quem efetivamente vai ser mais afetado é o trabalhador. E a grande lógica doida disso da busca de vamos romper a quarentena, cara, que não faz sentido nenhum você pensar, diante de uma pandemia, botar a galera na rua para trabalhar, e aí começa a ter as baixas, aí a pessoa começa a morrer do vírus. E aí vai ter uma medida súbita de tipo, não, galera, vamos voltar a fazer quarentena. Só que aí já é uma outra qualidade de quarentena, já é uma quarentena de todo mundo contaminado dentro de casa. Então, vai afetar a economia também, de novo, só que a pandemia vai ter se alastrado. Então, voltando à questão de quem pode morrer nessa história, quem são os morríveis disso, com certeza são as classes menos favorecidas, né? São as classes mais matáveis, são as classes menos favorecidas. Então, eu acho que o conceito de necropolítica se mostra, ainda que eu conheça pouco, tá? Tenho pouquíssimo esclarecimento sobre a totalidade desse conceito, mas, ao meu ver, quem estaria na linha de frente, na mira disso tudo, ainda estaria sendo essa população considerava, por uma lógica necropolítica, de matável, né? Menos importante, menos civilizadas, menos esclarecidas, menos o que quiser chamar, menos produtiva, né? Porque nisso entrou até os idosos, né? Enfim. Mas concluí a minha fala. Henrique? Falando sobre o livro que o Léo citou, que eu acho que deve ser o Sapiens, né? Esse livro aí. Com O autor certeza. desse livro. Você falou. É um livro que está super badalado. Ele está até com aquelas capinhas de livro vendido foda, assim. Você vai, aquelas capinhas de livro que vende pra caralho. Eu não sou aprofundado teoricamente na minha área, infelizmente, né? Mas eu tenho pesquisado no cara, parece que eu não sei se ele é historiador, mas eu não sei se a especialidade dele é em geopolítica ou história militar, alguma coisa assim, sacou? História das guerras, alguma coisa do tipo. Tem alguma coisa a ver com guerra e com militar. Ele é de Israel, se eu não me engano. Eu li muito por alto trechos desse livro, porque algumas pessoas estão vindo falar desse livro e tipo, ele é um material
que ele faz, ele tem a perspectiva evolucionista da história, que a história necessariamente vai partir de um ponto e vai chegar a outro, e que esse outro ponto ele demonstra, portanto, uma evolução necessariamente da história. No caso, por exemplo, para citar um exemplo da colonização, por exemplo, pelo que dá para entender por esse livro, a perspectiva seria de que a colonização se deu, se efetivou de fato, porque realmente os povos europeus seriam, portanto, os mais desenvolvidos, os mais contextualizados com o momento que aqueles mundos, que aquelas sociedades ali estavam, né? Ele legitima, portanto, esse processo civilizatório e pelo que me parece, pela perspectiva liberal que me parece que esse cara tem no livro, ele tenta buscar na história características da humanidade que legitimam o estado atual do mundo, sacou? Ele vê esse mundo totalmente fragilizado, totalmente com as relações fragmentadas, o capitalismo neoliberal rolando, e ele busca características humanas que justificam esse atual estado de coisas, como se fosse uma espécie de naturalização dessa perspectiva humana. Por isso que eu acho que é um livro que, pelo pouco que eu li, bem problemático, mas que está encantando muitas pessoas, né? Que não tem um maior acesso a teorias da história, por exemplo, né? Agora, voltando aí à questão da nossa sociedade, do debate relacionado ao corona, muito complicado pensar a origem disso, a origem desse vírus, né? Eu ouvi falar, vi imagens que relacionam a origem desse vírus à própria perspectiva alimentar que tem na China, com formas de alimentação muito precarizadas, amontoamento de animais, criações de animais silvestres amontoados, compartilhando diversos tipos de doença, legislações da China que incentivam esse tipo de prática, ou pelo menos dão cobertura a esse tipo de prática, e que, se isso for real, parece que essa perspectiva de análise, de entender a origem desses tipos de doenças a partir da forma que a sociedade tem tocado sua produção, nos faria, então, repensar toda a proposta produtiva a nível mundial, né? Porque parece que tem teorias que associam tanto a origem da gripe aviária, como da gripe suína, como da vaca louca, síndrome da vaca louca, e agora o coronavírus, a perspectiva da criação de animais, né? Sem contar a perspectiva que o capitalismo vem dando para a produção na sociedade de escala mundial, poluição e tudo mais. Destruição do meio ambiente, exploração das terras, enfim. Agora, para concluir, me parece que, de certa forma, essa pandemia ela traz à tona conceitos que estavam muito submersos do ponto de vista mais geral da população. Por exemplo, a perspectiva, não o conceito, mas a perspectiva de totalidade, né? É um problema que não afeta uma região específica, afeta o globo todo, né? Então, traz para nós a questão da diferença de acesso a quem é explorado, a quem explora, a forma de participação desses nessa pandemia, numa perspectiva global, coisa que antigamente estava difícil a gente poder vislumbrar. E a própria questão, de certa forma, a questão de classe, porque fica nítida agora a discussão da questão de classe que em diversos contextos anteriores, quando a gente via manifestações, grupos reivindicando direitos ou atuando, eram sempre numa perspectiva fragmentária, numa perspectiva muito específica. E me parece que essa pandemia ela traz à tona novamente essa questão
da questão de classe, né? Que eu acho que é uma questão que fica mais em voga agora, né? Que não estava muito presente, não tem estado muito presente nas últimas grandes questões que vêm sendo discutidas assim de uma forma geral na sociedade e nos grupos que têm tido protagonismo na luta, né? Nas lutas sociais. É isso. Show. Não deu para falar muito, mas... Só um informe técnico. Aqui tá chovendo pra caralho e tá relampejando. Pode ser, e a luz tá piscando. Pode ser que acabe a luz e a internet caia. Só para vocês ficarem sobre aviso que se eu desaparecer e não conseguir responder, foi isso que aconteceu. Tá? Mas só uma pergunta, Thiago. Se isso acontecer, a gravação se perde? Não, porque só vai cair a internet, eu vou continuar com o computador ligado, aí eu salvo a gravação e Tranquilo, até onde tem, né? O computador tá com bateria de boa. Tranquilo. É o Peter Pan, né? É Peter Parker. Bem, pô, valeu aí, galera, pelo que eu consegui aqui pegar, pô, altas contribuições. Anotei aqui, o Mazinho, alienação na mistificação. Eita, cacete, deu ruim. Peter Pan caiu, galera. Caiu feio pra caralho. Tava começando a construir o raciocínio dele e caiu. Ele Enfim, anunciou galera, a queda ainda. eu acho que a gente tem que dar sequência para aproveitar o tempo. Como ele vai ter acesso ao que está sendo gravado, ele vai ter possibilidade depois de ruminar as reflexões, porque como a gente não sabe o tempo que ele vai demorar para voltar, se a gente não fizer isso, talvez a gente vai inviabilizar essa sequência. Então, talvez seria mais interessante passar e quando ele entrar, ele é o próximo imediatamente, entendeu? Beleza. Só uma coisa, aproveitando, Mazinho, falar um pouco sobre isso que a gente está fazendo e se a gente talvez tiver interesse de criar uma periodicidade dessa prática, que ela pode ser legal, né? A gente está ensaiando o próprio modo de fazer isso, né? Como é que a gente define pautas, a gente pode ir pensando isso posteriormente, até para estruturar como que a gente vai realizar essas dinâmicas. Mas eu acho que isso, para mim, até para a gente que está longe um do outro, e principalmente eu estou numa cidade que eu tenho pouca troca nesse nível, né? De, sei lá, de trocar ideias sobre essas questões. E isso me mantém ativo, até me estimula a buscar outros espaços aqui para fazer isso. Mas eu acho que acaba se tornando um ponto de nutrição intelectual, esse ponto de nutrição afetiva também dessas questões, enfim. Só pontuando para a gente ir pensando junto como fazer isso das próximas vezes, pensar, né, formas e ver se a gente tem interesse de manter isso de alguma forma. Seja uma vez por mês, sei lá. Eu tenho interesse, assim, vai depender da gente se organizar com antecedência. Eu vou tentar aprender a mexer nessa tecnologia com mais qualidade e usar o laptop da próxima vez. E aí a gente se organizando com antecedência para ter um bom aproveitamento, eu estou interessado. Pode então, falar, Léo. E aí, Léo entrou? Entrou. Pode falar. Voltei. Então, galera, vou tentar falar do que der aqui, mais da perspectiva econômica. Acho que está rolando uma situação inusitada, que é, mais uma vez, o capitalismo tendo que olhar para o Estado, né, e pedir para o Estado resgatar. E aí entra a história das políticas anticíclicas e de como que os países centrais do capitalismo estão tendo que acionar os estados nacionais para segurar o rojão. E aí, isso acho que é sintomático, né, em períodos de crise, né? O capital não consegue dar conta. E o debate está em torno desse custo econômico da crise, né? E aí, atualmente, a gente está entre esses dois paradigmas do isolamento vertical e do isolamento horizontal. E, na verdade, aí entra a necropolítica, né? Porque o impacto de cada uma dessas políticas
vai ter um efeito muito mais perverso quanto mais for a vulnerabilidade da população que estiver sofrendo o impacto da sobrecarga dos sistemas de saúde. Então, mas eu estava vendo um podcast de uma galera da Universidade de Chicago, e é onde um economista italiano estava argumentando que nem na perspectiva econômica mais clássica, no sentido ignorando que as vidas humanas não são precificáveis, né? Que eu não tenho condição de estabelecer um preço para a vida humana, só em termos de força de trabalho, o impacto econômico das perdas humanas é muito maior do que qualquer justificativa que a direita tem utilizado. Então, esse economista ele mostra que, na verdade, o discurso ele é basicamente eugenista. Sabe o nome, Léo, dele? Defesa da população. Luigi Zengales. Depois eu mando. É em inglês, mas basicamente ele diz que, botando na ponta do lápis, o custo humano das perdas é maior do que qualquer argumento econômico poderia ser. Então, na verdade, ele diz que esse é o motivo pelo qual todos os capitalismos centrais, né, as economias centrais, seja Alemanha, seja Estados Unidos, seja Itália, seja Espanha, todos chegaram a um determinado momento que decretaram o lockdown dentro da parada toda, porque senão o impacto até econômico é brutal, sem falar na perda das vidas. Então, acho que o grande enfrentamento que está sendo agora, e aí pegando um pouco do que, ao que tudo indica, Henrique falou e depois Mazinho pontuou, que é a perspectiva da população em torno desses elementos, né? As informações estão truncadas, né? Existe a criação de um confronto entre duas perspectivas, inclusive dentro do próprio governo, que é numa posição a perspectiva do ministro da Saúde, na outra perspectiva o presidente, que está cagando e andando, e não só falando merda, como agindo e dando exemplo de como não se deveria agir. Então, fico pensando se isso já não tem algum lugar de calculado num primeiro momento, mas que tudo indica que tão logo esses números eles cheguem numa perspectiva mais realista, tudo indica que o Bolsonaro vai estar dando para trás, assim como o Boris Johnson deu, assim como o Trump deu e assim como o prefeito de Milão deu. Então, acredito que é uma questão de tempo até a situação se agravar de tal modo, em tal monta, que a gente vai... As perspectivas até neoliberais, ultraliberais, vão ter que olhar para o Estado e pedir socorro, pedir resgate. Enquanto isso, para concluir, estão tentando fazer o que dá na educação, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Parceria com a Google, Fundação Lehman por trás da parada, a galera querendo agora, terça-feira, vai ter votação na LERJ para ver se institui a educação à distância no ensino médio do estado do Rio de Janeiro. Então, no meio disso, grandes corporações internacionais do capital educacional estão disputando a educação pública no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro e certamente em outros estados. Então, esse é um outro dobramento que a gente está ligado aí. Show, Léo, 5 minutos certinho. Galera, só dar mais um informe técnico. A gente só tem mais 5 minutos de reunião. Mas não é 40 minutos? Mas é o tempo que demora para entrar, ele acaba consumindo, né? Consome. A partir do momento que eu crio, começa a contar, né? Mas rapidinho, desligar e ligar rápido. Vamos desligar e ligar rápido. É porque, assim, tá bom? Não, tudo bem, mas olha só, eu fiquei aguardando um tempo, demorou o sinal
do Thiago vir, e quando veio, o telefone não acusou, porque enquanto o sinal não vinha, eu fiquei mexendo nas outras redes para ver o que as pessoas tinham falado comigo. Por exemplo, uma menina acabou de falar uma coisa comigo agora no WhatsApp. Então, eu vou ficar aguardando o sinal, mas se o sinal demorar a vir, talvez por isso que eu entendeu? Vou ficar mais atento agora, porque da outra vez fiquei esperando e quando veio, por alguma razão, o sinal não apareceu para mim. O Zap não acusou que tinha chegado a mensagem. Beleza. Mas eu vou ficar atento aqui. Vamos a um breve intervalo e voltamos no próximo bloco. Até já. Último bloco. Tamo junto. Valeu. Paca, começa a gravar. Boa, Comecei a gravar. Bom, então, voltamos ao terceiro bloco. Mazinho com a palavra, por favor. Data de hoje. Qual é a data 29 de hoje? de março de 2020. Domingão de quarentena. Pode Na falar, beira do Mazinho. carro. Dando início agora à minha reflexão, primeiro mostrar um livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, O Precariado. é um livro, O Precariado. E por que eu estou mostrando esse livro? Porque como o Peter Pan citou essa problemática do neoliberalismo, é interessante a gente verificar como é que essa problemática está sendo analisada do ponto de vista internacional e o conflito que está se configurando no país para a gente articular com o conceito de necropolítica. Por quê? Porque a gente está agora numa polêmica no país acerca de qual é o papel que o Estado vai assumir em relação à crise sanitária e, sobretudo, aos grupos mais vulneráveis. Daí que essa semana foi toda em torno do debate acerca da renda mínima. E nesse livro, esse autor, ele é um dos caras que é formulador, acho que esse maluco é inglês, o nome dele é Guy Stan. Ele, num determinado momento do livro, ele fala sobre a renda mínima como um mecanismo de garantia de o capitalismo não engendrar o colapso. Ou seja, tendo em vista a lógica do neoliberalismo, como ela engendra um trabalho precário no mundo, o problema do trabalho precário hoje é internacional, então, na visão desse autor, ele entende que o precariado seria uma fração da população muito escolarizada, que não consegue ter um horizonte para ter uma perspectiva de vida semelhante àquela que a classe média escolarizada anterior, que foram seus pais ou seus tios, enfim, aquelas pessoas que já tinham uma formação superior e que se inseriam no mundo do trabalho, conquistaram. Então, eles são muito escolarizados, porém eles entram em trabalhos precários e, por não terem uma perspectiva de ter uma qualidade de existência minimamente satisfatória, na visão desse autor, eles iriam acumular um ressentimento muito grande e produziriam uma interferência na realidade potencialmente disruptiva. Ou seja, é uma fração que não se reconhece, por exemplo, nas classes históricas do mundo do trabalho, não tem uma referência no sindicato, não consegue se auto-organizar. É uma classe suscetível, na visão do autor, ao que ele vai denominar como neofascismo. A flertaria com o fascismo. E esse conceito de precariado é um conceito-chave que vem sendo trabalhado pelos principais sociólogos que analisam as transformações do mundo do trabalho pós-fordista. E esse mundo é exatamente um mundo neoliberal. É o mundo das relações em que o neoliberalismo transforma tudo aquilo que anteriormente era direito em um mecanismo que você vai comprar no mercado como um serviço. Então, o Estado se retira da vida social como um provedor e as pessoas vão ter que, de alguma maneira, resolver isso através do quê? Do autoempreendedorismo. Você vira um suposto explorador da sua própria mão de obra, na verdade, aí é o que a gente está denominando como uberização universal do mundo do trabalho, são os trabalhos precários, as pessoas trabalham de fast food, e por isso que eu citei a questão do celular, dessa tecnologia. Essa é a grande tecnologia que o capitalismo iniciar essa mão de obra ultra pulverizada, que se relaciona com o mundo do capital, sendo agenciada, sobretudo, pelos meios virtuais, e que, quando sofre algum tipo de problema de saúde
ou qualquer tipo de ônus que ela não tenha a possibilidade de ir para o trabalho, ela não tem nenhuma retaguarda, como, por exemplo, a gente que está inserido, por exemplo, no mundo do trabalho formal, pode reivindicar. Por exemplo, a gente está agora de quarentena. Tem uma política pautando que os trabalhadores de quarentena, no caso nosso, que somos professores, a gente tem que dar aula online. Então, a gente tem um sindicato que pode contrapor isso. Ou seja, a gente tem uma retaguarda para se contrapor às políticas que o Estado representa. Essa fração que eu citei não tem essa retaguarda. Aí entra a questão central que a gente pode analisar do conceito de necropolítica, porque o Estado é um Estado de classe. Ou ele vai estar tendo uma disputa para, mesmo sendo um instrumento de classe, atender a certas demandas inalienáveis da sociedade civil, sobretudo das camadas mais vulneráveis, ou ele vai estar literalmente sendo acessado pelo interesse do capital privado. Leia-se, no caso do nosso país, essa fração de empresários que faz do Estado aquilo que o Estado precisa realizar para o seu interesse privado. E aí, essa discussão do ultra-neoliberalismo, ela mostra o quê? Primeiro, o capitalismo com a sua crise estrutural, que já vem se arrastando, sobretudo desde 2008. Segundo, dentro dessa crise que não é resolvida, uma crise sanitária a nível global, que acentua ainda mais a crise que já estava configurada. Na sociedade civil, uma enorme fração que se insere de forma insegura no mundo do trabalho, que não tem referência coletiva, porque se há uma fragmentação do ponto de vista do mundo do trabalho presencial, porque anteriormente no Fordismo as pessoas viviam a experiência comum da exploração e criavam uma consciência de grupo para lutar contra os seus inimigos de classe potencialmente. Então a consciência ali era construída na vida comunitária. Agora não, as pessoas constroem uma consciência fragmentada por meio dessa tecnologia. Uma tecnologia ultra-narcísica, que produz uma subjetividade potencialmente microfascista, porque basta eu ter uma diferença com qualquer interlocutor ou interlocutora para eu dar um boot, para eu eliminar, para eu segregar e falar apenas com a minha microbolha e se tornar cada vez mais intolerante a qualquer alteridade que tenha uma visão distinta da minha. Então, quer dizer, dentro desse cenário, já falando do contexto pós-pandemia, que é a especulação, a grande interrogação, tem duas interpretações centrais sendo pautadas no imaginário entre o campo dos intelectuais. O Zizek fez um texto que eu não li o artigo, mas, em linhas gerais, na visão dele, dado a crise do neoliberalismo e a ascendência disso que está sendo denominado, grosso modo, como uma volta ao keynesianismo, a um Estado provedor, o neo-keynesianismo, que daria essa questão da renda mínima, ele entende que vai emergir uma nova... Concluindo, uma nova concepção comunitária que ele vai denominar como um neocomunismo, grosso modo. Já um outro filósofo, que eu não sei o nome dele, mas é um filósofo oriental, ele defende a tese exatamente oposta do Zizek. Ele vai colocar que, na verdade, essa crise da pandemia vai envolver ainda mais o Estado, um retorno a uma espécie de estado de natureza do Hobbes, ou seja, o gênero humano como lobo dele próprio, como predador dele próprio, um salve-se quem puder, que seria, na minha maneira de pensar, a barbárie social generalizada. Então, fechando, a crise que eu acho que a gente está vivendo hoje é qual é a função social que o Estado vai ter, porque é em função dessa função social que a necropolítica vai ou não ser instrumentalizada como uma política de Estado. Beleza, mas eu tava a fim de continuar ouvindo. Tô formulando algumas coisas aqui, tô pensando. Você trouxe essa coisa do precariado, achei que é legal e posso passar minha fala se alguém quiser falar. Tá, eu vou falar, eu não preparei nada muito novo, né? Eu também vejo essa questão aí de como as pessoas percebem o Estado, porque uma coisa é os teóricos debaterem sobre a percepção do papel do Estado, a disputa do papel do Estado, né? Enfim, a nível conceitual e tal. Outra coisa é a percepção que a população tem do Estado. E hoje o que eu vejo, cara, é que tudo aquilo que foi conquistado enquanto direito por conta da própria
recente história de desmantelação não só das relações de trabalho, mas dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, a noção de direito está sendo perdida, perdendo espaço para uma noção de privilégio. Isso ficou muito latente nas primeiras postagens a respeito da quarentena, quando muitas pessoas já aderiram a esse mote de imediato. Quarentena é privilégio, né? Colocando como se as pessoas que estivessem se resguardando estivessem cagando para as outras e apenas usufruindo de um privilégio, né? Quando, na realidade, se a gente for pensar o papel do Estado é exatamente garantir que, nesses momentos de crise, a quarentena seja percebida como um direito, né? Porém, na sociedade, o que a gente vê é que há muitas pessoas ainda defendendo essa tese de que quarentena é um privilégio, de que servidor público tem muito privilégio, de que ter segurança trabalhista, você ter direito à seguridade no emprego é privilégio, seguridade social é privilégio. Eu acho que essa noção está muito entranhada na sociedade e, é claro, um grande público para a reprodução também dessa ideia tem sido também o público que foi exatamente o que foi limado desses direitos, né? Essas pessoas que estão mais precarizadas. E a questão do coronavírus, ela pode abrir um precedente no estado atual para acelerar a implementação desse neoliberalismo, ultraneoliberalismo, porque na disputa ali governamental, institucional, você pode, num momento como esse de caos, de pandemia, de calamidade, implementar leis que, por exemplo, para garantir a sustentabilidade econômica no momento de crise, transformariam determinados setores dos trabalhadores em MEI automaticamente. Isso aí poderia ocorrer, né? Outra coisa é a investida mais radical na questão do ensino à distância, né? Transformar, por exemplo, a galera que trabalha em escritório, em empresas, já em home office, já na perspectiva do MEI. Enfim, em crise de calamidade, a gente pode, de repente, ter umas leis assim, muito doidas, né? Só voltando rapidinho à questão do livro, que eu esqueci de falar, do Sapiens, né? Que é uma problemática que eu achei muito perceptível, pelo menos para mim que estudo história, é que ele toma por referência determinadas épocas e faz relação com outras de forma anacrônica, né? Então, por exemplo, ele analisa sociedades passadas com referenciais de agora, ou compara sociedades de tempos e espaços totalmente distintos com referenciais de uma outra época. Então, eu percebi também esse problema do anacronismo na construção da trajetória do livro, sacou? Por isso que, para mim, que sou da história, ainda que não seja muito aprofundado, é um livro que traz muita problemática e é um best-seller, é um livro feito para quem não é historiador, né? Só que, por baixo dos panos ali, ele traz a legitimação da ordem atual das coisas, do que eu percebi desse livro. Bom, sobre, assim, para tentar chegar a alguma ideia, assim, alguma conclusão, a gente pode estar chegando agora num momento de confluência de crises, né? Se a gente já tinha, como uma característica do capitalismo, uma crise de superprodução, né, que tinha que fazer a sociedade estar consumindo direto, e essa lógica econômica talvez seja a principal preocupação dos economistas neoliberais, fazer o consumo não parar de acontecer. Por isso a preocupação talvez de fazer as pessoas estarem na rua, né? Se já havia uma crise de superprodução, né? Se toda hora as grandes indústrias têm que fazer com que o público consuma para girar a roda da economia. Se já há uma crise ambiental, né, no mundo também, isso aí eu acho que é inegável. Somada a essa crise sanitária, a gente pode estar numa confluência de crise que realmente ou vai fazer com que o neoliberalismo se acelere totalmente, ou pode surgir também uma possibilidade aí das pessoas mais afetadas, provavelmente, chegarem à conclusão
de que é necessário refletir sobre que economia é essa que o Estado está defendendo, né? Dentro de um contexto em que o capital financeiro especulativo talvez é o principal gestor da economia do mundo e que é possível, talvez, construir outra perspectiva de organização da sociedade que garanta uma produção, né, ainda que não seja totalmente radical, mas que mesmo ela não sendo totalmente radical, ela vai se chocar diretamente com essa perspectiva do capital financeiro especulativo, que é o capital que ele existe só em ideia, em especulação. Ele não é palpável, né? Se é esse capital que gera o mundo, e se a gente vai tentar construir uma economia que é palpável na matéria, naquilo que é necessário para a produção da existência humana, isso necessariamente vai entrar em confronto com essa outra perspectiva. Então, é um cenário muito difícil se a gente compreende que a população ainda não observou, Último minuto, não se Henrique. questiona sobre o papel do Estado, não se identifica como uma questão, como grupos explorados, não se propõe a pensar a alteração do sistema econômico e, se a gente for pensar por outro lado, se o mundo do trabalho se alterou, se as relações do trabalho se alteraram, se as classes se modificaram, se as legislações se modificaram, se a tecnologia avançou, se o modo de produção capitalista todo ele se alterou, se a sociedade, a partir dessa alteração do modo de produção, das relações sociais, se alterou, por que as organizações, partido, sindicato, continuam se reproduzindo da mesma forma? Se tudo se alterou, se tudo se modificou, por que essa relação continua sendo da mesma forma burocratizada, hierárquica, não necessariamente somente isso, mas ainda arcaica, ainda formas de organização típicas do início do século passado, ou até antes, né? Por que isso não se alterou ainda? Né? É uma questão que eu me coloco. Se toda a sociedade, após a modernidade que a gente conheceu, o seu limite no século passado, se toda a sociedade se alterou profundamente, por que essas organizações, sindicato e partido, não se transformam também na sua forma de reprodução social? É uma questão que eu me coloco. Pode crer, Henrique. Uma coisa que esse programa é foda, que ele tem uma estrutura hierárquica fodida, que dá pra desabilitar o microfone, né? Se o maluco estiver falando demais, passado o tempo, você só vem aqui, pô, desabilita o microfone dele, ele fica falando sem som. Foda, né? Mas aqui a gente não precisa fazer isso, tá? Um tempo, pra gente ter noção do tempo, mas também quando você ceder para concluir o raciocínio, super aceitável. Tá. Eu quero... Então, vou fazer a minha fala aqui. No final, sobrar um tempo, eu falo um pouco sobre como é que vai continuar aqui, se a gente dá prosseguimento para outras, enfim. Bom, eu acho que essa estrutura de crises, né, como o Henrique bem chamou a atenção, eu acho que é a convergência de várias crises que estão sendo encaminhadas já há algum tempo. A gente tem diversas crises para analisar, né? E acho que essa pandemia ela foi um catalisador para isso tudo acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais elucidativa do ponto de trazer contradições do capital de forma muito mais clara, né? Uma discussão que sempre fica no campo teórico, que é até que ponto o que a direita defende muito, né? Que quem produz riqueza é o capital, não o trabalhador, né? E quando você tem uma parada dessa, você tem uma exigência que os trabalhadores voltem, porque o capital por si só, a bolsa vai descendo, né, velho? Se não tem trabalhador botando a mão na massa para fazer a roda da economia girar, o capital não se reproduz por ele próprio. Ele está todo calcado numa materialidade. Eu acho que esses elementos se tornam mais evidentes e contraditórios. Por exemplo, uma dimensão
do que é um bilionário, tá ligado? Eu acho que isso nunca tinha visto tão claramente sendo discutido essa questão dos grandes acumuladores do mundo, né? E o que é uma vida de acumulação, né? O que a vida dessas pessoas altera? Tipo, as pessoas podem perder até alguns bilhões que elas continuam bilionárias, tá ligado? Isso é muito bizarro. E bilhão é uma quantia de dinheiro muito incalculável, né? Tipo, se você divide 1 bilhão desde a data, uma charge que eu vi falando sobre o acúmulo do capital, para juntar 1 bilhão, se você tivesse, desde que Colombo chegou aqui, você tivesse uma conta onde estivessem depositando, se eu não me engano, $5.000, desde o dia que o Colombo chegou nas Américas até o dia de hoje, você ainda não teria um montante de 1 bilhão de dólares. Ou seja, é uma quantia de dinheiro muito astronômica. Se você empilhar notas de $100 para fazer uma pilha de 1 bilhão, tipo, sei lá, mais do que, sei lá, umas quantias absurdas. E essa quantia de dinheiro está acumulada por pequenas pessoas, né? Se você juntar a quantidade de pessoas que acumulam um grande montante de capital do mundo, você tem uma quantia bem ínfima perto da população do mundo, né? Então, eu acho que essas questões vieram à tona, porque a gente vai estar passando por um momento de crise econômica também, né? Tudo isso está trazendo já crise econômica. Se voltasse amanhã a toda a normalidade, a gente já tem um impacto econômico. Então, pegando esse ponto, Henrique, do que você falou, por que as estruturas estão se alterando, mas algumas linhas políticas e organizacionais não se alinham por isso? Eu acho que é pelo projeto de poder dessas próprias estruturas, né? As formas delas se manterem talvez seja reivindicar uma estrutura de poder que elas já conhecem, que elas já trabalham, da forma que elas já lidam. E para mim é uma questão que fica como que a gente efetivamente dá encaminhamento para essas questões hoje que estão sendo levantadas, como o acúmulo do capital, como a valorização real do trabalhador com relação a um especulador e o que gera riqueza de fato. Como é que isso vem para o campo prático da vida dinâmica e isso pode realmente alterar as nossas relações, né? Acabou, meu tempo tem mais 1 minuto. E eu queria saber com vocês o que a gente faz. A gente vai até o final dessa e quando acabar a gente encerra. Como é que a gente faz? Pode ser? Então tá bom. A minha proposta é que a gente fizesse mais uma rodada, pelo menos para fechar os argumentos, né? Porque nessa rodada, como a gente não tinha consensualizado isso, eu, por exemplo, não fechei a minha reflexão. Show. Não, então, quanto tempo a gente tem aí? Aqui no programa, ele só me mostra quando falta 10 minutos. Mas então eu tô a fim mais de ouvir também. Acho que eu gostei desse ponto que o Mazinho trouxe do precariado. Fiquei até querendo entender um pouco melhor, porque eu acho que se relaciona também muito com esse momento atual que a gente está vivenciando, né? Então, passa a palavra aí a Henrique, não, Mazinho, passou para mim. Agora é o Peter Pan. Mas o Peter Pan meteu o pé. Caiu, galera? Caiu. Alô, galera, caiu? Caiu. Você não consegue ver todo mundo não, Mazinho? Então, eu tô conseguindo ver você, mas o Thiago ficou estático. Parou. O Thiago sumiu. Tá. Não, é assim mesmo. Ele para e trava e volta. Agora voltou. E o Peter Pan sumiu? Sumiu. Peter Já Pan caiu nem na internet, mas ele falou. Agora eu não sei nem quando a gente consegue falar com ele. Peter Pan é foda, né? Ele desaparece mesmo da vida. Porra, já foi um ganho. Então seria eu de novo, correto? Seria eu novamente. Isso. Então, aqui avisou para mim 10 minutos. Tá, então eu vou tentar ser o mais objetivo, até para aproveitar esses 10 minutos. Eu queria colocar 2 questões que eu acho que dialogam diretamente com as coisas que vocês falaram anteriormente. Primeiro, sobre a forma da transformação que o Henrique comentou
tanto das relações no mundo do trabalho, da forma como se estrutura as relações no campo social e a questão da relação do sindicato, por que o sindicato preserva uma relação, digamos assim, correspondente a uma outra conjuntura, que foi a conjuntura, digamos assim, do Fordismo. Eu penso que quando a gente pensa a transformação de um fenômeno, há um processo de transição. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que é pré-internet. A gente não é nativo digital. Por exemplo, a geração que nasceu no final da década de 90 para os anos 2000, ela já foi integrada no mundo da internet propriamente dita. É nativo digital, segundo a expressão que eu tive acesso. Por exemplo, a minha filha tem 16 anos. Ela é totalmente envolvida por esse tipo de sociabilidade por meio da internet. A internet é parte constitutiva da visão de mundo dela. É o contrário da nossa geração que, por exemplo, passou por um processo anterior e entrou nesse universo da internet e, obviamente, que tem uma sensibilidade e já está também integrado nesse universo. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente pensa a questão da esquerda e como a esquerda interage com esses grupos, digamos assim, que corresponde a esse modo de existência do mundo digitalizado, eu entendo que a esquerda ela tem um processo contraditório de interagir com o mundo do trabalho fordista que ainda existe. Por exemplo, se a gente pegasse o caso do PT, o PT é um partido que emerge no final da década de 70 a partir da greve do ABC e que tem uma base militante muito calcada no sindicalismo, tanto dos trabalhadores do setor automobilístico, mas também uma forte fração do campo de trabalhadores liberais e dos trabalhadores que eram do serviço público, do funcionalismo público. Todos esses trabalhadores tinham a forma sindical como fundamental para organizar suas pautas no mundo do capital e na relação com o Estado. Já essa fração que eu estou denominando que é parte do precariado, ela já entra no mundo da insegurança. Ela já entra numa relação que é própria desse universo do Uber, do fast food. E aí a esquerda, ela é uma esquerda que, ao mesmo tempo, vai vocalizar e vai organizar ou todas essas frações ou algumas dessas frações. Se a gente tomasse como referência o PT no Brasil, a gente percebe que o PT dialoga muito mais com as frações anteriores, que são as frações que estão organizadas, inclusive, na CUT. Já o PSOL é um partido que dialoga mais com o setor de costumes, porque ele vocaliza mais essa fração mais escolarizada, que é uma classe média decadente, porque ela é uma classe média de origem, mas ela não tem a mesma situação material da classe média da década de 90, da década de 80. É uma classe média muito mais precipitada na insegurança, inclusive mesmo quando ela se forma, ela tem mais tempo de estudo, ela faz mestrado, ela faz doutorado, mas ela tem uma enorme dificuldade de se inserir no mundo do trabalho. Então, a questão que está colocada quando a gente fala da economia, a gente tem uma economia regida por esse tipo de dinâmica, e aí a gente vê o quê? Para pegar essa questão que você colocou, a gente sabe que o Estado está em disputa permanente. Quem é que disputa o Estado? São os grupos que estão organizados para conseguir, através dos processos eleitorais, intervir nas eleições e, por consequência, conseguir ter a hegemonia do aparato do Estado. Se a gente for ver no país hoje, a gente tem duas forças que se constituíram historicamente e que disputavam o Estado, que era o PSDB e o PT, que foram destronadas por uma força totalmente caótica, que é esse PSL, e que elegeu a besta fera. Isso tudo é produto dos novos tempos. O cara foi eleito através de fake news, através de mecanismos de disparador por meio do WhatsApp. A gente tem que entender essa tecnologia para entender por que a gente tem tanta dificuldade de se auto-organizar. A dificuldade que a gente tem de pensar o que vai acontecer caso venha acontecer algo dentro desse contexto pós-pandemia é porque a própria estrutura que a gente está imersa,
é uma estrutura calcada nessa pulverização social. Então, fechando o raciocínio, concluindo, o que eu tenho que colocar é que a gente precisa entender esse fenômeno para entender por que a esquerda ainda se organiza dessa forma que o Henrique identifica como ultra-burocrática. Só para fechar, a grande dificuldade que a esquerda tem hoje é de organizar essa fração que está fora do sindicato, que é o precariado. E o precariado é o setor que mais se rebela, mas ele não tem um horizonte estratégico claro, ele não consegue se auto-organizar e a sua consciência é randômica. A sua consciência é muito por meio dessa tecnologia. Enfim, Ótimo. fechei aí para poder passar a bola. Henrique, você teria 3 minutos e 40 segundos. Tá, ok. E vai sobrar tempo para você falar? Não, eu tô de boa. Não, eu vou deixar 1 minuto para você falar, para você despedir aí. Fazer o fechamento. Achei muito massa aí a conversa. Eu acho que eu estava até achando que não ia conseguir falar alguma coisa. Novamente, eu coloco que essa crise aí, ela traz à tona uma dimensão de classe que, em tempos anteriores, ela estava muito submersa, né? Os setores que estavam mais atuantes estavam sempre na perspectiva mais específica de gênero, uma perspectiva étnica ou de sexualidade, LGBT, essas questões. E hoje a questão de classe, ela novamente está colocada, né? Talvez até dividindo um pouco esses setores, né? É possível que a gente veja tenha setores que tem dentro desse mesmo grupo que tenham posições conflitantes entre si, né? Que vão se dividir por esse eixo, uma perspectiva ou classista ou uma perspectiva mais dentro daquilo que vem sendo conversado como necropolítica. Então, acho isso legal, acho que também trouxe a dimensão da totalidade também, essa conjuntura atual, e uma oportunidade para a gente refletir aí também como os grupos atuantes vão estar dando respostas aí, né? Como esses setores específicos vão dar respostas para essa questão? Será que vai haver uma reidentificação da questão de classe? Será que esses conceitos que estavam sendo vistos como atrasados, arcaicos, eles vão ter uma revitalização? São questões que a gente pode estar conversando num outro momento. Beleza? Fora isso, um abração aí para a rapaziada. Dizer que a galera da agroecologia também vai ter que refletir aí qual vai ser o seu posicionamento aí, né, nessas questões, vai assumir a questão 30 segundos. clássica aí. Um abraço. Valeu, galera. Obrigadão aí. É sempre bom estar com vocês. Abraço. A intenção de chamar é justamente porque eu acho que vocês têm acúmulos que são referenciados para mim como um conhecimento bem bacana, trazem sempre coisas novas. E gratidão aí pela disponibilidade de vocês, pela atenção. Valeu, galera. Gratidão aí, galera. Tamo Um abração. junto aí. Um abração para geral aí. Valeu, meus queridos.